Você sofre com cãibras nas pernas? Então vem comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre causas e possíveis tratamentos para isso. Então roda a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e nesse vídeo a gente vai conversar sobre cãibras. Mas afinal, o que são cãibras? Isso é basicamente a contração involuntária de uma musculatura de modo repetitivo e com início repentino, sendo que pode melhorar com o estiramento do músculo envolvido. Então, por exemplo, quando você tem cãibras na musculatura da panturrilha, você precisa estender os seus pés. E isso porque a musculatura da panturrilha, ao se contrair, ela vai flexionar os seus pés. Então você precisa fazer um movimento oposto para estirar o músculo e melhorar as cãibras. E as cãibras musculares noturnas são uma condição que afeta até 40% das pessoas com mais de 50 anos de idade. A região mais afetada são as nossas pernas, mais especificamente a nossa panturrilha e os nossos pés. A ocorrência mais frequente é à noite ou de madrugada e com isso, infelizmente, você tem perda da qualidade do seu sono e, consequentemente, perda de qualidade de vida. E a maioria das vezes, as causas para suas cãibras, elas são consideradas idiopáticas. E essa palavra a gente utiliza quando a gente não sabe a causa do seu problema. Então, quando um médico falar para você a palavra idiopática, isso quer dizer que ele não sabe a causa do seu problema. E é uma maneira mais sofisticada de dizer que nós não sabemos o motivo da sua doença. Porém, em pacientes que apresentam doenças ou comorbidades, é muito importante a gente fazer a investigação de causas secundárias das cãibras. E as mais relacionadas podem ser: a causa mais comum é cansaço muscular, ou seja, após um dia de atividade física mais intensa ou que você se exercitou a mais, é normal você ter cãibras. Outra causa pode ser condições neurológicas, como por exemplo, síndrome das pernas inquietas, alguns tipos de demências, como por exemplo, o Parkinson, doenças neuromusculares, vício de posição dos pés, problemas nos vasos da sua perna, anemias, pacientes que são bariátricos, ou seja, que já fizeram cirurgias bariátricas, pacientes com cirrose no fígado e pacientes que apresentam reduções de eletrólitos no sangue, como por exemplo, potássio, cálcio e magnésio. E também uso de medicações. E nesses casos aqui temos algumas medicações que estão mais relacionadas com isso. E elas são diuréticos poupadores de potássio, como por exemplo, a espironolactona, e diuréticos tiazídicos, como por exemplo a hidroclorotiazida e a clortalidona. Isso pode acontecer também com menor frequência com beta-agonistas de longa duração, que são remédios que a gente utiliza em inalações, e também em diuréticos de alça, como a furosemida e as estatinas. E por último, temos também alguns remédios que podem ter algum grau de relação com a causa da cãibra. Ou seja, é pouco frequente isso aí acontecer, mas ele pode sim em alguns casos. E nesse caso nós temos os benzodiazepínicos, que são, por exemplo, o Rivotril e o Alprazolam. Temos também os anticoncepcionais orais e os antagonistas do receptor de angiotensina, como por exemplo, losartan, valsartan ou mesartan, entre outros. Mas e aí, tá gostando do vídeo? Então já se inscreve no canal, deixa seu like e me segue lá no Instagram. Feito isso, então vamos continuar. E se você tem doenças neurológicas, neuromusculares ou doença de Parkinson ou também usa diuréticos, nesse caso, o mais importante, em primeira instância, é consultar com o seu médico para avaliar se as cãibras têm relação com isso. E dessa forma também fazer exames direcionados. E nós temos tratamento para ajudar nas cãibras. Nós podemos dividir em 3 partes: exercícios, suplementos e vitaminas e tratamento medicamentoso. Então vamos começar com o mais fácil e o mais acessível, que são os exercícios. Primeiro ponto importante é que enquanto você estiver com cãibras, ou seja, na vigência da cãibra, o mais importante é você estirar a musculatura envolvida para conseguir alívio das cãibras naquele momento. Então, se a cãibra estiver acontecendo na sua panturrilha, o que você precisa fazer é esticar com toda a força os seus pés e também manter esticada a sua perna. E também manter a sua perna e a sua coxa esticadas. Se por acaso acontecer na musculatura posterior da sua coxa, o importante então é você deixar a sua perna bem esticada. E se caso acontecer cãibras de repetição, uma coisa que pode ajudar é você fazer massagem no local ou utilizar água morna. E isso são tratamentos para
fase aguda, ou seja, quando a cãibra está acontecendo. E para prevenir cãibras nas pernas, você pode fazer então exercícios de alongamento. E isso você precisa repetir várias vezes durante o dia e todos os dias. Uma boa opção de exercício de alongamento é o seguinte: você vai ficar com os pés descalços sobre o chão e próximo a uma parede. Geralmente no começo você vai ficar a uma distância com menos de meio metro da parede, mas com o tempo e a melhora da sua flexibilidade, você vai poder ficar em distâncias maiores do que isso. Então você vai ficar com os pés descalços próximo a uma parede e vai inclinar o seu corpo em direção à parede, de modo que você vai sentir alongar os músculos da panturrilha e da região posterior da sua coxa. E é muito importante você sentir essa musculatura bem esticada. E você vai ficar então desta forma por 20 a 30 segundos. E vai repetir 5 vezes seguidas. E durante o seu dia você vai repetir todo esse processo pelo menos 4 vezes. Você vai notar que já na primeira semana que você está fazendo este tipo de exercício, você vai sentir melhora na frequência das cãibras. E outras medidas simples que podem ajudar muito na questão das cãibras é você manter uma boa hidratação, evitar excesso de bebida alcoólica e excesso de cafeína e dormir com os pés cobertos. E para quem tem dúvida de como se hidratar durante o dia, eu vou lembrar para vocês que a gente tem vídeo aqui no canal e o link vai ficar aqui na tela e na descrição desse vídeo. E outro ponto importante também é que em pacientes sedentários, a realização de uma rotina de exercícios físicos diários pode melhorar na questão das cãibras. E um tipo de exercício que pode ajudar muito é andar de bicicleta. E pode ser a bicicleta ergométrica. Só não é indicado você fazer exercícios em um ambiente com calor excessivo, porque isso sim pode facilitar cãibras. E se não houver então melhora com essas medidas básicas, nós podemos passar para suplementos e vitaminas. E as mais usadas são vitaminas do complexo B, sendo que é recomendado você ingerir pelo menos 30 mg da vitamina B6 e também a vitamina E em 800 unidades por dia. Esses são os principais suplementos que podem ajudar. Um outro que pode ser recomendado é o magnésio, e nesse caso a gente vai utilizar 300 mg de magnésio elementar. Porém, neste caso, não temos boas evidências, mas ele pode sim ser uma recomendação. E o tempo esperado para melhora com esses suplementos é de aproximadamente 1 mês, e sempre é recomendado que você receba a indicação de uso por um profissional qualificado. E caso não houver melhora das suas cãibras, com tudo isso, nós podemos recorrer a medicações. E já vou reforçando aqui que essas medicações que eu vou citar, elas só são liberadas com receita médica. E algumas das medicações mais utilizadas são a gabapentina e, nos Estados Unidos, é muito recomendado o quinino ou a quinina, que também é uma medicação utilizada para tratamento de malária. Mas, como eu já disse, o uso dessas medicações é somente com indicação médica. Isso porque, infelizmente, elas têm efeitos colaterais. E talvez você pode ter associado o quinino com a água tônica. Isso porque na água tônica nós temos sim quinino. E com esse raciocínio, será que tomar água tônica vai te ajudar a ter menos cãibras? Isso infelizmente não vai te ajudar. E falo isso porque a concentração de quinino na água tônica é muito baixa. É estimado que em uma latinha de água tônica tenha aproximadamente de 10 a 24 mg de quinino. E as doses indicadas para cãibras podem ser 15 a 20 vezes maiores do que isso. Ou seja, você precisaria tomar mais de 10 litros de água tônica para chegar na dose terapêutica. Então, por isso que essa bebida, isoladamente, ela não vai ser indicada para tratamento de cãibras. E lembre-se, pessoal, que nesse canal nós temos diversos vídeos explicando sobre doenças, medicações, alimentos e suplementos. Se você quiser procurar algum vídeo de explicação de medicação, você vai no Google ou no YouTube e digite Júlio Massal e coloque o nome da medicação, de preferência o nome genérico. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido bastante esclarecedor e não se esqueçam de compartilhar ele com a sua família, com os seus amigos e quem mais precisar saber a respeito desse assunto. Não se esqueça também de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar esse sininho, porque aí desta forma você vai ser notificado toda vez que eu postar vídeo novo. E também não se esqueçam de deixar aqui nos comentários a sua experiência com tratamento para cãibras, se você já utilizou algum desses suplementos ou se você já foi submetido a algum outro tipo de tratamento. Eu falo isso porque nós vamos gostar muito de saber a respeito disso. E um grande abraço e até os próximos vídeos!